Marachá, Kitavô, Bicurim, os primeiros frutos. Moshe ensinou a Bnei Israel uma bela mitzvah, que eles cumpririam na época do Beit HaMikdash. Imagine que você é um fazendeiro em Eretz Israel. Você possui campos de grãos, pomares, vinhedos e plantações de vegetais. A primavera está no ar. Os grãos começam a brotar da terra. Você visita seus campos todos os dias para checar como a nova safra está crescendo. Um dia você fica encantado ao ver um talo dourado de cevada já maduro. Esse primeiro pertence a Hashem. Você deve levá-lo ao Beit HaMikdash como bicurim. Com grande alegria, você corre até a casa e traz um fio, o qual você amarra cuidadosamente ao redor do primeiro talo. Logo o campo todo estará repleto de talos dourados de cevada. Mas por causa do fio, você saberá qual deles amadureceu primeiro. Quando a época da colheita chegar, você o deixará reservado. Você também checará seu pomar. As tâmaras já estão maduras. Ao descobrir a primeira tâmara marrom, deliciosa e madura, você também amarrará um fio em torno dela. Se várias tâmaras amadurecerem ao mesmo tempo, o que você fará? Somente uma delas precisa ser separada como bicurim. Talvez você também tenha coqueiros e árvores de etrog em seu pomar. Porém, você não traz bicurim deles, e nem precisa amarrar um fio em torno das primeiras pimentas ou rabanetes de sua plantação de vegetais. Por que não? Há 7 espécies de frutos pelos quais Eretz Israel é conhecido. Elas são trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Os bicurim são trazidos somente dessas espécies. Estas 7 espécies de frutos não amadurecem todas ao mesmo tempo. À medida que cada uma vai ficando madura, ela é marcada e reservada, até todas as espécies ficarem prontas para serem levadas ao Beit HaMikdash. Se você tem medo de que uma das frutas se apodreça, você a seca. Isso a preserva. Por exemplo, as uvas passam pela secagem e viram passas. Você pode trazer seus bicurim ao Beit HaMikdash em qualquer momento entre Shavuot e Hanukkah. Mas a melhor maneira de cumprir a mitzvah é trazendo até Sukkot. Os bikurim são um presente para Hashem. Se você dá um presente a um amigo, você o embrulha bem bonito. Você também deve arrumar os bikurim de forma bem bonita em um cesto. Você não viaja até Beit HaMikdash sozinho. É uma grande honra para Hashem se a mitzvah for realizada por vários judeus juntos. Assim você se junta a um grupo que esteja pronto para viajar com seus bikurim. É assim que a pessoa viaja até o Beit HaMikdash para levar os bikurim. Um boi vai andando na frente. Seus chifres são cobertos de ouro. Ele tem uma guirlanda de azeitonas em volta do pescoço. O boi será usado mais tarde para sacrifício de Shelamim. Enquanto você caminha pela estrada, há músicos tocando flautas em honra à mitzvah. Quando seu grupo se aproxima de Jerusalém, um mensageiro é enviado à frente de vocês, para que as pessoas da cidade venham recepcioná-los. Ao chegar ao Har HaBayit, o monte do Beit HaMikdash, você coloca o seu cesto sobre o ombro e entra na Azará, o pátio. Você segura o cesto pela alça, enquanto o Cohen coloca sua mão sobre ele. Juntos você sacode o cesto em todas as direções, denufá, para mostrar que ele pertence a Hashem. A seguir você lê a Parashá de Bicurim. Ela fala sobre a chegada de Jacó ao Egito, com apenas 70 pessoas. Como Hashem aumentou a família de Jacó e não deixou os egípcios destruírem Bnei Israel. Ele então tirou nossos antepassados do Egito e os trouxe a Eretz Israel. Em gratidão, oferecemos esses bicurim a Hashem. Os bicurim são comidos pelo Cohen. Os bicurim são trazidos ao Beit HaMikdash todos os anos, com uma exceção. No ano de Shemitah, a pessoa não faz bicurim. Naquele ano, a produção é refek. Ela não pertence a ninguém. Assim, a pessoa não pode trazer bicurim no ano de Shemitah. Também não trazemos no ano de Yovel. O Midrash nos conta. A voz celestial. Depois que um judeu cumpria a mitzvah de bicurim, uma voz celestial poderia ser ouvida no Beit HaMikdash,
que você mereça trazer seus bicurim novamente no ano que vem. Da mesma forma, nossos sábios nos contam que 2 anjos acompanharam um judeu até sua casa quando esse sai da sinagoga na sexta-feira à noite. Um anjo misericordioso e um anjo punidor. Se as velas de Shabat estão acesas, a mesa está posta e a casa está preparada em honra ao Shabat, o anjo bom exclama: que seja a vontade de Hashem, que seja assim o próximo Shabat. O anjo do castigo deve responder: Amém. Se Haz Shalom, a casa não está preparada para o Shabat, porque ninguém se importa, o anjo severo exclama: Espero que seja assim também no próximo Shabat. E o anjo bom deve responder: Amém. Sempre que a pessoa faz uma mitzvah, ela cria um anjo que a ajuda a realizar mais mitzvot. Se ela faz uma haverá, ela cria um anjo mau. Os judeus devem declarar que separaram todos os maçarot. Os membros da Shevet Levi recebem vários presentes de Bnei Israel. Estes incluem terumá para o Cohen e maasê, o dízimo para o Levi. Todo judeu também precisa separar maasê sheni, segundo o dízimo, e comê-lo em Jerusalém. Em alguns anos, a pessoa dá, em vez disso, o maasê ani, o dízimo para o pobre. A pessoa deve seguir vários dinim, leis, para cumprir a mitzvah de forma apropriada. Ela não pode separar menos que 1/10 da colheita da primavera, achando que poderá compensar isso dando a mais na sua colheita de outono. Ela também não pode comer seu maasê sheni enquanto está de luto por um parente morto que ainda não foi enterrado. Quem checa se a pessoa separou a quantidade certa de cada tipo de maasê? Ninguém. A Torá ordena que a cada 3 anos, a pessoa se certifique de que realmente separou as quantidades adequadas de maaser de sua colheita. Se ela verificar que não, então deve separar o maaser naquele momento e dá-lo a um levi. Ela deve dar também terumá e ralá a um cohen. Se ela não separou o maaser sheni, ela deve fazê-lo agora e levá-lo para Jerusalém. Se ela não separou o maaser ani quando deveria, ela então entrega-o agora aos pobres. No último dia de Pêssah, do 4º e do 7º ano de cada ciclo de Shemitah, um judeu deve recitar Vidu e Maaser, que é uma declaração de que ele cumpriu todas as leis de Maaser. Isso ajuda a ser cuidadoso ao separar seu Maaser corretamente, já que ninguém quer mentir para Hashem. Depois do vidui, ele pede a Hashem que abençoe Bnei Israel com chuva e com uma produção farta e saborosa. Isso é o que Hashem prometeu a Bnei Israel se eles cumprirem as mitzvot. O restante do livro de Devarim. Moshe terminou de ensinar a Bnei Israel quase todas as mitzvot. A partir daqui, até o final do livro de Devarim, ele os encorajará a cumprir a Torá. Ele fará um novo trato com eles, tal como o trato que fez com seus antepassados no Har Sinai, e ele lhes dará bênçãos e maldições. As pedras monumentais. Hashem ordenou a Moshe: junte 12 pedras bem grandes nas planícies de Moab. Escreva a Torá sobre elas. Moshe fez conforme Hashem ordenou. As pedras eram para lembrar a geração que entrou em Eretz Israel que ela deveria guardar a Torá. Somente se eles cumprissem a Torá, eles permaneceriam na terra. Hashem ordenou que mais 2 conjuntos de pedras fossem feitos pelo líder seguinte, Yehoshua. Número 1. Yehoshua e os Bnei Israel atravessariam o rio Jordão para entrar na terra. Yehoshua colocaria 12 pedras no local onde os Bnei Israel atravessariam o rio. Número 2. Outras 12 pedras seriam removidas do Jordão e levadas até o Har Eval. Essa é uma montanha que fica no centro de Eretz Israel. Yehoshua e os Bnei Israel tinham que construir um misbeach com as pedras retiradas do rio Jordão, para oferecerem corbanotos a Hashem. Depois de escrever a Torá sobre as pedras do misbeach, Bnei Israel tinham que separá-las e carregá-las de volta à fronteira de Eretz Canaã. Elas seriam deixadas ali como memorial. Como as instruções de Moshe foram seguidas na época de Yehoshua? Uma história do livro de Yehoshua. A miraculosa entrada de Bnei Israel em Eretz Israel.
Como você sabe, Moshe morreu no deserto. Seu aluno Yehoshua guiou Bnei Israel até o Rio Jordão, na fronteira de Eretz Israel. No dia 9 de Nissan de 2488, Yehoshua anunciou: Preparem-se, amanhã cruzaremos o Jordão de uma maneira miraculosa. Era primavera, depois da estação das chuvas. O Rio Jordão estava transbordando até suas margens. No dia seguinte, Yehoshua ordenou aos seus ajudantes: Andem por todo o acampamento e anunciem: o Aharon estará à frente. Todos devem segui-lo, mas mantenham-se a uma certa distância por respeito a ele. Yehoshua escolheu 4 Kohanim. Em vez dos Leviim, vocês transportarão Aharon hoje. Ele insistiu: Vocês são mais santos que os Leviim. Hoje o milagre acontecerá através do Aharon. Hashem disse a Yehoshua: Diga aos Kohanim que carreguem o Aharon, que entrem no Jordão e fiquem parados de pé na água na margem do rio. Yehoshua reuniu o Bnei Israel. Ele anunciou: O milagre está prestes a ocorrer agora. Ele confirmará que Deus está em seu meio. Ele expulsará o Canani, o Rivi, o Perizi, o Girgazi, o Emori e o Yebusi. Hashem secará o Jordão para vocês. Os Kohanim marcharam com Aharon à frente do povo. Eles entraram no rio Jordão e ficaram de pé na margem da água. Imediatamente o rio parou de fluir. Ele começou a se erguer, formando uma alta parede de água. Havia agora um caminho seco para Bnei Israel atravessar. Os Kohanim permaneceram de lado, em pé na água, próximos à margem oriental do rio, até todo o povo atravessar em segurança para o oeste. Então eles recuaram até a margem oriental. A parede de água começou a se desfazer dentro do rio. Ele rapidamente se encheu novamente de água, tal como antes do milagre. Os Kohanim permanecem na margem oriental do Jordão, enquanto o restante de Bnei Israel estava em Eretz Canaã, na margem ocidental. Como os Kohanim passariam? Outro milagre aconteceu. O Aharon se ergueu sozinho e carregou os Kohanim e a si mesmo, atravessando até o lado das pessoas. Esses milagres encheram Bnei Israel de temor. Eles disseram: Vejam quanto Yehoshua é grande. Ele mereceu se tornar líder depois de Moshe. Nós o escutaremos como escutamos a Moshe. Yehoshua fez como Moshe ordenou na Torá. Ele colocou 12 pedras no rio Jordão, no local onde Bnei Israel atravessaram. Essas pedras lembrariam as gerações futuras do milagre. Yehoshua continuou a cumprir as ordens de Moshe. Ele disse a um homem de cada Shevet que carregasse uma das pedras do Jordão. Bnei Israel levou essas enormes pedras com eles até o Har Eval, Monte Eval. Com as pedras, eles construíram um misbear ali, um altar. Eles ofereceram corbanotes no misbear e escreveram a Torá em suas pedras. No Har Eval e na montanha próxima a ele, eles pronunciaram as bênçãos e maldições. Veja o capítulo seguinte. Então eles desfizeram o misbear e levaram as pedras de volta para a fronteira de Eretz Israel, onde as arrumaram como um memorial para as futuras gerações. Todo judeu que entrasse em Eretz Israel veria essas 12 pedras sobre as quais estava escrita a Torá. Ao perguntar: Para que isso? Era respondido para ele: Elas mostram que Hashem está dando a terra aos judeus na condição de que eles cumpram as mitzvot, as bênçãos e as maldições no Har Gerizim e no Har Eval. Hashem ordenou a Moshe: No dia em que Bnei Israel entraram na terra, eles devem viajar até o local de Sherem. É ali que as 2 montanhas, Har Gerizim e Har Eval, estão. 6 tribos ficarão no Har Gerizim e 6 no Har Eval. Os Equinim entre os Kohanim e os Leviim ficarão de pé, segurando Aharon, no vale entre as 2 montanhas. Há 11 bênçãos e 11 maldições que eles devem pronunciar. Como eles dizem estas bênçãos e maldições? Eles começam com uma bênção, durante a qual ficam virados para o Har Gerizim. As tribos de ambas montanhas respondem Amém após a bênção. Então os Equinim se viram para o Har Eval. Eles pronunciam uma maldição. Novamente as tribos de ambas as montanhas respondem Amém. Então eles se viram para o Har Gerizim e dizem uma bênção, e assim por diante.
Por que Hashem quer que os judeus façam isso no dia em que entrarem em Eretz Israel? A maioria dos judeus dessa geração não estava presente no Har Sinai para aceitar a Torá. Eles agora aceitariam no dia que eles entrarem em Eretz Israel. Eis aqui algumas das bênçãos e maldições que foram pronunciadas. Em direção ao Har Gerizim, abençoado é aquele que não faz o ídolo em segredo. Virado para o Har Heval, amaldiçoado é aquele que faz um ídolo em segredo. Os judeus responderam amém, depois da bênção e depois da maldição. Abençoado é o homem que não é desrespeitoso com seu pai e sua mãe. Amaldiçoado é aquele que o é. Abençoado é o homem que não move secretamente o marco da terra de seu vizinho para aumentar a sua propriedade. Amaldiçoado é aquele que o faz. Abençoado é a pessoa que não aceita suborno para condenar à morte um homem inocente. Amaldiçoado é aquele que age assim. Abençoado é a pessoa que cumpre todas as palavras da Torá. Amaldiçoado é aquele que não cumpre. Essa foi a última bênção e maldição. Ela não é contada como parte das bênçãos e maldições, visto que não trata de uma mitzvah ou haverá em particular. Trata-se de uma advertência geral para os judeus cumprirem a Torá. Por que essas 11 mitzvot foram escolhidas dentre as 613 mitzvot da Torá? Uma resposta que Moshe previu com nevoar que os judeus transgrediram esses mandamentos em particular. Por exemplo, Moshe sabia que Absalom, filho de Davi, se rebelaria contra seu pai. Ele, portanto, amaldiçoou aquele que não honra os pais. Quando Moshe amaldiçoou a pessoa que faz um ídolo, ele estava pensando em Milha. Essa é a história de Milha. Uma história do livro dos Shoftim, Juízes. O ídolo de Milha. Depois da morte de Yehoshua, e antes do primeiro juiz governar Bnei Israel, um judeu chamado Milha fez um ídolo de prata. Você deve se lembrar de que naquela época todas as nações não judias adoravam ídolos. Milha acreditava em Hashem, mas ele queria um ídolo também. Ele achava que a Shekinah de Hashem pairaria no ídolo. É claro que ele estava errado, pois a Torá proíbe isso. A princípio, Milha manteve o ídolo em sua casa. Depois colocou-o em um templo especial e contratou um homem para ser um Cohen para a estátua. Milha era muito hospitaleiro. Sua casa estava sempre aberta a todos os viajantes que passassem por ali. Certa vez, um grupo de pessoas da Shevet de Dan ficou na casa de Milha. O Shevet de Dan precisava de mais terras, e esses homens haviam sido enviados a Eretz Canaã para encontrar um lote de terra para ser conquistado. Eles viram o ídolo de prata e o Cohen, entre aspas, de Milha, achando que a Shekinah repousava ali. Eles ficaram muito impressionados. Por favor, pergunte a Hashem. Eles pediram ao Cohen se teremos sucesso em nossa missão. Então o Cohen respondeu: vão em paz, Hashem abençoará vocês. Essas pessoas encontraram uma terra que era perfeita para suas necessidades. Ao retornarem para casa, eles falaram sobre o ídolo de Milha. Os homens da Shevet de Dan o queriam para si. Eles enviaram 600 soldados para conquistar a terra que seus amigos haviam descoberto. Ao passarem pela casa de Milha, eles roubaram o ídolo e convenceram o Cohen a vir com eles. Milha tentou pegar seu ídolo de volta, mas ele não tinha como lutar contra os soldados armados. O ídolo de prata de Milha ficou com a Shevet de Dan. Embora o restante de Bnei Israel soubesse o que acontecera, eles não fizeram nada. No final, o profeta Shmuel destruiu o ídolo depois que ele se tornou líder do povo. Hashem ficou muito bravo com Bnei Israel por ter permitido que um ídolo ficasse em seu meio. Eles violaram uma das mitzvot da Torá, pois não mantiveram as bênçãos e maldições que aceitaram sobre si no Har Heval. Como punição, 40.000 judeus morreram na guerra. Bênçãos e castigos. Você se lembra que em Parashá Berkotai, Hashem prometeu a Bnei Israel bênçãos por cumprir a Torá e castigos Haz Shalom por abandoná-la?
Moshe estava muito preocupado. Ele temia que depois de sua morte, Bnei Israel transgredissem a Torá. Assim ele pediu a Hashem: posso dar aos judeus mais bênçãos e advertências? Talvez você entenda melhor o pedido de Moshe com a seguinte comparação. Um menino pequeno finalmente recebe permissão para atravessar a rua sozinho. Antes de sair de casa, seu pai o avisa: tome cuidado. Olhe para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Não atravesse quando a luz estiver vermelha, ou você pode ser atingido por um carro. Quando o pai está pronto para deixar o menino sair, a mãe vai até a porta. Ela está tão preocupada que dá ao seu filho uma lista adicional de avisos. Você não está bem agasalhado. Tenha cuidado, não fique perdido em seus pensamentos ao atravessar a rua. Você pode acabar no hospital. Jamais fale com estranhos, com certeza você não quer ser raptado. O zíper de sua mochila está aberto e seu sanduíche pode cair. A mãe está preocupada com o bem-estar e a segurança do filho. Por isso acrescenta todas essas advertências. Da mesma forma, Moisés estava preocupado com o futuro de Bnei Israel. Ele quis dar-lhe mais bênçãos e maldições, além das mencionadas nas parashot e para reportar. Hashem concordou com o pedido de Moshe. Enquanto Moshe falava sobre essas bênçãos e castigos adicionais, o Ruach HaKodesh repousava sobre ele. A maioria das punições que ele previu se concretizou na época do segundo Beit HaMikdash. As bênçãos. Essas são as bênçãos dadas por Moshe. Se vocês estudarem Torá e cumprirem as mitzvot, Hashem os erguerá acima de todas as nações. Vocês serão abençoados na cidade por causa das mitzvot que cumprem na cidade. Morar na Sukká durante Sukkot, colocar mezuzot em suas portas e construir uma cerca em seus telhados. Vocês serão abençoados no campo porque cumprem as mitzvot ligadas à colheita. Peá, deixar um canto do campo para o pobre. Leket, deixar para o pobre uma ou duas espigas que caíram. Shirrechá, deixar para o pobre os feixes esquecidos. Vocês terão bastante comida. Hashem derrotará seus inimigos e eles fugirão diante de vocês. Todas as nações verão que o nome de Hashem está sobre vocês e elas temerão vocês. Nossos sábios explicam: os tefilim são como uma coroa. Os tefilim da cabeça são como uma coroa especial de Hashem. Quando o tzadik usa tefilim, os não-judeus ficam com medo dele porque ele carrega o nome de Hashem. Nós lemos na história de Purim como Mordecai se tornou o ministro do rei. Ele recebeu 5 vestimentas reais para vestir e uma coroa para usar na cabeça. Acima da coroa, Mordecai usava seu tefilim. Quando os gentios viam o tefilim, eles reverenciavam Mordecai e comentavam entre si: ele carrega o sinal de Deus. Nossos sábios nos contam sobre Rav Abin, que certa vez foi chamado pelo imperador. No final da audiência, Rav Abin deveria sair de costas, como era o costume naquele lugar, justamente para não dar as costas ao imperador. Em vez disso, Rav Abin se virou e simplesmente saiu andando. Ele não percebeu que havia cometido um crime imperdoável. O imperador estava prestes a ordenar a execução de Rav Abin. De repente, ele viu 2 tiras de fogo saindo do tefilim de Rav Abin. Ele tremeu de medo, pensando: Deus está com esse homem. O imperador não se atreveu a fazer mal a ele. O seguinte passur concretizou-se em Rav Abin: as nações entenderão que você carrega o nome de Deus no tefilim e elas temerão você. As bênçãos continuam. Hashem abrirá os céus e dará a chuva na hora apropriada. Ele abençoará vocês em tudo que fizerem. Vocês emprestarão dinheiro às outras nações, mas não precisarão pegar o empréstimo delas. Tudo isso se realizará se vocês não ignorarem as palavras de Hashem e não servirem a outros deuses. O castigo. Se vocês não ouvirem as palavras de Hashem e não cumprirem suas mitzvot, vocês farão com que as bênçãos do céu cessem. Todas essas maldições atingirão vocês como resultado de seus maus atos. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo. Seus filhos, bem como sua colheita da terra e seus rebanhos serão amaldiçoados. Hashem golpeará vocês com muitas doenças. Ele fará o céu acima de vocês seco como cobre,
e a terra abaixo será como ferro. A terra não dará mais frutos. Hashem deixará que vocês sejam derrotados por seus inimigos. Vocês fugirão deles. Vocês plantarão grande quantidade de sementes e colherão bem pouco. Os gafanhotos destruirão sua safra. Vocês plantarão vinhedos e trabalharão neles, mas jamais colherão as uvas e beberão vinho. Vermes se aproveitarão deles. Vocês terão oliveiras, mas nunca desfrutarão o azeite. As azeitonas apodrecerão. Vocês terão filhos e filhas, mas eles serão levados como prisioneiros. Uma história: os dois prisioneiros. Rabi Ismael era Cohen Gadol quando os romanos conquistaram Jerusalém. Durante a conquista, um não-judeu prendeu a filha de Rabi Ismael e a levou embora. Outro romano capturou seu filho. Um dia, os dois senhores se encontraram. Eu tenho a mais bela criada do mundo, disse um deles. Espere até ver meu escravo. Você jamais viu alguém tão bonito quanto ele, se vangloriou o outro. Sabe o que? Tive ideia, sugeriu o amo da moça. Vamos casar os dois, eles terão filhos lindos que dividiremos entre nós. O escravo e a criada foram trazidos para uma sala. Cada um se sentou em um canto e começou a chorar. O filho de Rabi Ismael soluçava. Eu sou um Cohen, como posso me casar com uma criada? A moça exclamava. Eu sou filho de um Cohen, como posso me casar com um escravo? Por várias horas eles lamentavam sobre seu triste destino, sem ao menos olhar um para o outro. Finalmente o jovem rapaz perguntou à moça, por que você está chorando tanto? Sou descendente de um nobre, ela respondeu. Como posso me tornar esposa de um escravo? Se meu pai me visse a minha humilhação, ele morreria. Quem é seu pai? Ele perguntou. Ele é um dos grandes de Jerusalém, ela respondeu. Ismael Hacohen. O rapaz estava longe de sua família há tanto tempo que se esqueceu da fisionomia da irmã. De repente, ele deu um pulo. Você é minha irmã, ele exclamou. Sou filho de Rabi Ismael. Irmão e irmã se abraçaram. Eles choraram tão amargamente, um nos ombros do outro, que suas almas partiram de seus corpos, e ambos morreram de tristeza. Quando os dois senhores entraram pela manhã, ficaram chocados com o que viram. Mas era tarde demais, os dois belos jovens estavam mortos. Moshe continuou: Todas essas maldições se abaterão sobre vocês, porque vocês falharam em servir a Hashem com alegria e satisfação quando tinham tudo. Em vez disso, vocês servirão aos seus inimigos. Vocês sofrerão fome, sede e desamparo. Nossos sábios explicam: a punição de Midá que nega de Midá. Tudo que Bnei Israel não querem fazer por Hashem, eles acabam fazendo para os não-judeus. Eles não deram a doação anual de meio shekel para o Beit HaMikdash. Em vez disso, pagarão elevados impostos ao inimigo. Eles negligenciaram o conserto das estradas por onde Bnei Israel viajavam até o Beit HaMikdash. Como resultado, terão que reparar as estradas para os reis estrangeiros que governam sobre eles. Eles eram ricos, mas recusaram a dar bebida ou a roupa a um pobre. Agora terão que dar seus melhores vinhos aos não-judeus e entregar suas melhores roupas àqueles a quem eles governam. Hashem trará uma nação de longe. Vocês não entenderão a língua dela. Seus inimigos não terão misericórdia, destruirão seus animais e a sua colheita. Quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o segundo Beit HaMikdash, essa profecia se concretizou. Vocês sofrerão infortúnios por trás de altas e fortes muralhas que circundam suas casas. Vocês passarão tanta fome que comerão a carne de seus filhos. Mesmo aqueles entre vocês que são ricos sofrerão terrivelmente. Eis aqui um exemplo do cumprimento dessa nevoada durante a destruição do segundo Beit HaMikdash. Nossos sábios nos contam a fome em Jerusalém. Marta, filho de Baitus, era esposa do Cohen Gadol. Às vezes, em Yom Kippur, ela queria ouvir seu marido lendo a Torá no Beit HaMikdash. Suas criadas corriam para estender um tapete desde sua casa até a entrada do Beit HaMikdash. Ela era uma mulher nobre que jamais pisara direto na terra. Quando os inimigos cercavam Jerusalém, havia uma fome tão terrível que não havia mais comida
nem na casa de Marta. Marta ordenou ao seu criado: vai e compre farinha branca e fina. Quando esse chegou ao mercado, a farinha fina já havia acabado. Não há mais farinha branca, ele relatou à sua patroa. Então compre farinha comum, ordenou Marta. O criado voltou ao mercado, mas a farinha comum também havia se esgotado. Eles têm apenas farinha escura agora, ele disse a Marta. Ela então lhe disse para comprar essa farinha, mas de novo ele chegara tarde, agora havia somente farinha de cevada. Quando Marta concordou em comprar desta, novamente ela não teve sorte, pois quando seu criado chegou ao mercado não havia mais nenhum tipo de farinha sequer. Desesperada, Marta disse: eu mesmo sairei e encontrarei comida. Pela primeira vez na vida, essa nobre mulher saiu pelas ruas. Ela pisou em uma sujeira de animal e ficou tão enjoada que voltou para casa. Outros dizem que ela adoeceu após comer a casca de um figo que encontrara no chão. Aquele figo havia sido refeição de Rabi Sadoc naquele dia. Esse grande sábio jejuou todos os dias por 40 anos, esperando que Hashem tivesse misericórdia e salvasse o Beit HaMikdash da destruição. Seu estômago se tornou tão delicado por causa do jejum que ele só conseguira ingerir o suco de figos. Enquanto isso, Marta sentia que seu fim estava próximo. Ela ordenou que todo o seu ouro e prata fossem jogados na rua. Que utilidade tem o dinheiro para mim, se nem ao menos posso comprar comida com ele? Ela se lamentou. A fortuna de Marta foi jogada na rua. Esta foi uma punição me dá que nega de me dar. Ela não dava de sedacá suficiente, embora fosse muito rica. O marido de Marta, Rabi Ismael, foi morto pelos romanos. Hashem enviara atribulações e pragas que sequer estão escritas na Torá. Disse Moshe, isso se refere a eventos extremamente trágicos, como a morte de Assará, Harugei, Malhut, os 10 notáveis sábios que foram mortos pelos romanos. O Midrash nos conta, Assará, Harugei, Malhut. O imperador romano perguntou aos sábios judeus, qual o castigo para um judeu que sequestra uma pessoa e a vende? Os Rahamim responderam, a Torá diz que ele deve ser sentenciado à morte. Então vocês merecem ser executados, retrucou o imperador. Por quê? Responderam os Rahamim. Porque os irmãos de Yosef o venderam como escravo. O imperador respondeu. E nós que devemos ser punidos pelo pecado que eles cometeram? Perguntou os sábios. Sim, disse o imperador. Como não posso executar os irmãos de Yosef, pois eles já estão mortos, vocês tomarão o lugar deles. Esse crime ainda não recebeu punição. 10 dos maiores Talmidei e Rahamim foram mortos pelos romanos, em diferentes ocasiões. O mais conhecido entre eles foi Rabi Akiva. Sua pele foi arrancada com instrumentos de ferro em brasa. Ele morreu com o Shema Israel em seus lábios. Nós lemos sobre essas tragédias em um Pikut, prece, em Musaf de Yom Kippur. Moshe continuou, porque vocês não escutaram a voz de Hashem, vocês permanecerão poucos em número, ao invés de numerosos como as estrelas. Seus inimigos expulsarão vocês de Eretz Israel. Vocês serão espalhados por entre todas as nações, de um lado ao outro da terra. Bnei Israel estava no deserto quando Moshe disse essas palavras. Essa nevoada parecia inacreditável. Como eles poderiam ser dispersos pelo mundo inteiro? As palavras de Moshe se concretizavam cerca de 1.300 anos mais tarde. Se concretizariam cerca de 1.300 anos mais tarde, depois da segunda destruição. Hoje a nevoada inteira se realizou. Há judeus praticamente em todas as partes do mundo. E isso não é por acaso. Faz parte do plano de Hashem, como foi previsto na Torá. A Galut, exílio de Bnei Israel, expia seus pecados. Moshe disse, quando vocês viverem entre as nações gentias, vocês não ficarão em paz. Seus corações tremerão de medo o tempo todo. Pela manhã vocês dirão, queria que fosse noite, e à noite queria que fosse de manhã. Vocês voltarão ao Egito, o país onde foram escravos. Essa profecia se realizou depois da primeira e da segunda destruição. Quando o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, um grupo de judeus se estabeleceu no Egito, mas pouco tempo depois a comunidade foi destruída. Moshe ameaçou Bnei Israel com 98 castigos diferentes.
duas vezes o número de 49 maldições listadas na Parashá Berukotá. Moshe não concluiu com palavras reconfortantes. Ele esperou até a Parashá Nitzavim para dar o consolo. Ali ele prometeu que Hashem finalmente terminaria com o exílio. Porque há tanto espaço entre a nevoar sobre as punições e a promessa pela redenção? Moshe quis indicar que a nossa galuta duraria por muito, muito tempo. Hashem enviará Mashiach somente bem no final, depois que já estivermos quase sem esperança de sermos remidos. O novo trato. Moshe disse: Eu ainda não terminei. Chamem todos, inclusive as mulheres e as crianças. Depois quero que todos escutem o que tenho a dizer. Quero fazer um novo trato com vocês antes da minha morte. Vocês assumirão a responsabilidade de manter a Torá, tal como seus pais fizeram no Har Sinai. Quando vocês saíram do Egito, vocês viram os grandes milagres de Hashem. Por que vocês não foram ensinados a como amar e temer Hashem? Vocês não apreciaram por completo. Agora, 40 anos depois, vocês amadureceram. Estão mais sábios e mais sensatos. De agora em diante, se não cumprirem a Torá, seu castigo será mais severo. As maldições que acabei de relatar se concretizarão. Moshe explicou que até então, Bnei Israel podiam ser comparados a um menino pequeno e imaturo. Uma criança não pode ser castigada severamente porque ela ainda não entende as coisas, mas depois que ela cresce, ela é estritamente punida por seu mau comportamento. Da mesma forma, Bnei Israel agora eram totalmente responsáveis por manter a Torá, porque haviam se tornado uma nação sábia. Na próxima Parashá, Moshe fará de novo um trato com eles.